raiz de Jessé. Se tu és totalmente humano, um maldito qualquer, deu ordem aos teus anjos pra colher todo o teu pranto, te justificando pela fé. Olá, amigos do Caminho da Graça de Sete Lagoas. Mais uma vez nós temos o prazer de estar aqui com vocês, gravando mais um vídeo da nossa série de O Caminho Responde. Lembrando que antes de vocês assistirem o vídeo, se inscrevam no canal, né? Durante o vídeo, se gostar, dê um like, faça perguntas, faça sugestões, tá bom? Estamos aqui com o nosso irmão Emerson Sena, com o nosso irmão Guilherme, gravando mais um vídeo bacana para vocês. Bom, essa semana nós tivemos a pergunta que foi referente à liberdade e libertinagem dentro do Evangelho, né? Vamos tratar aqui com o nosso irmão Emerson a respeito disso. Porque o que acontece, irmão Emerson, é que muitas pessoas, né, que estavam dentro de outras religiões, ou até mesmo pessoas que estão tentando, até da primeira vez, buscar o conhecimento do Evangelho, têm encontrado uma certa resistência, principalmente com movimentos históricos como o Caminho da Graça, a respeito de achar que as coisas são muito liberadas, né? Porque as pessoas às vezes eram acostumadas com muita pressão, com muita carga, e quando vai no Caminho da Graça ou quando fica sabendo dos procedimentos que lá é praticado, acha que lá é muita libertinagem, a liberdade é muito grande. E é sobre esse tema que nós queríamos tratar aqui. O que nós vemos, irmão Emerson, dentro da Escritura, somente no livro de Gálatas, é sempre essa questão, né, das coisas do espírito e das coisas da carne. E isso gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, porque muitos têm que carne é aquilo que é feito principalmente de coisa de natureza sexual. E o espírito, a pessoa acha que quando ela está em espírito é quando ela faz algum tipo de sacrifício, quando ela está em jejum. Então é isso que queremos tratar com você aqui hoje, a respeito disso. Qual que é a liberdade que há no Evangelho? Como separar a liberdade da libertinagem? Otávio, esse é um assunto muito interessante, né, com relação à liberdade, e é um problema que as pessoas enfrentam, né? Tem essa dificuldade de saber o que é liberdade em Cristo e o que é a libertinagem, né? E isso as pessoas me perguntam muito, até o local que nós reunimos, algumas pessoas pensam que se pode fazer tudo e que as coisas não têm consequências, né? Sim. A parte principal sobre liberdade em Cristo que eu vejo está em Gálatas, no capítulo 5, né? Quando Paulo fala para nós usarmos a liberdade em Cristo, mas que essa liberdade não nos dê ocasião à carne, que confundir essa liberdade em Cristo para fazer uso de obras que Paulo fala que são obras da carne, né? E a primeira coisa que eu vejo, quando nós temos que entender isso, a questão da carne, é qual o conceito de carne que Paulo está falando. E se você pegar lá em Gálatas, do capítulo 5, você vai ver que os conceitos que estão lá sobre carne são tudo conceitos de coisas subjetivas, coisas que não tem como a gente pegar, não tem como eu apalpar. São coisas todas abstratas, coisas que estão dentro de nós, né? No texto, os irmãos podem estar o que que encontra lá em Gálatas
são coisas que não tem como a gente estar pegando, né? São frutos da carne, que são coisas como a vaidade, como a inimizade, como discussão, a ira. São coisas, isso que são obras da carne. Muito mais intrínseco, né? Isso. Mais sentimentos do que muito mais sentimentos físico. do que coisas externas. E é uma das primeiras coisas que nós temos que entender, a questão da carne, e também Paulo fala depois da questão do espírito, né? Existe esse lado carnal e esse lado espiritual. O viver no espírito também são coisas que são abstratas, como amor. Tem como você pegar no amor? Não tem, né? Alegria, paz, tem como você apalpar a paz? Não, é uma coisa que se vive, né? É um sentimento, é um contentamento. Então é amor, a paz, a bondade, a benignidade, a mansidão. Da mesma questão, a questão da carne, a ira, a discussão, a inimizade, as facções, né? Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso. Existe esse lado carnal e existe esse lado do espírito. Então as pessoas perguntam, então a liberdade em Cristo eu posso fazer tudo? Não. Você hoje, na liberdade em Cristo, você não faz algumas coisas por consciência. Você faz alguma coisa, não é porque está escrito em algum lugar, mas a consciência de Cristo em nós. A pessoa que vive na carne, temos que entender que são pessoas que querem viver nessa questão da ira, da vaidade, escolhe viver dessa maneira. E muito isso confunde também, porque as pessoas pensam que viver na carne, é você ir em determinado lugar, numa balada, é você tomar uma cerveja. E às vezes a pessoa não faz isso, mas vive irado, vive com inimizade com as pessoas, a família é dividida e acha que viver na carne é isso, né? Então nós temos que começar a entender isso. Cristo nos libertou, mas essa liberdade é para eu viver em amor. Então, se eu vivo em amor, as coisas da carne já não fazem mais parte, né? Já começa a ter essa consciência. Outra coisa interessante que também é lá no João, no capítulo 8, que é aquele versículo tão famoso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A maioria pega só esse versículo, né? Mas para quem que esse versículo estava falando, né? No contexto, Jesus estava conversando ali com os judeus, que tinham todas aquelas leis, todos aqueles preceitos, da forma externa, vivia tudo certinho, né? Orava em pé nas sinagogas para todo mundo enxergar, nas praças, dava o dízimo, tudo certinho. Mas Jesus fala diretamente para eles que eles estavam ali escravizados de alguma forma. E quando fala da liberdade, que a verdade vai libertar, Jesus estava falando para aqueles que supostamente tinham uma liberdade ali. Eles achavam que tinham uma liberdade, mas estavam totalmente escravizados pela lei. Então, quando o Senhor fala, e conhecereis a verdade vos libertará, Jesus está falando para aqueles judeus ali, né? E a verdade, ela liberta. Ela liberta, mas a pessoa que escuta a verdade, às vezes ela não é libertada. Porque o problema não está, né, na verdade, e sim na pessoa que a recebe, né? Mas aí as pessoas perguntam, né, então, Cristo me libertou, mas agora então eu posso fazer tudo o que eu quiser? Então eu posso tomar cerveja? Pode, mas tomar um caminhão de cerveja não será bom. Encher a cara todos os dias não será bom para a sua saúde, não será bom para a sua família, não será bom para o seu trabalho, né? Então, a questão é que tudo pode com moderação, né? E você falar que não pode
já é um sistema de controle que é usado. E essa questão do sistema de controle é muito complicado, porque te priva da liberdade, que é viver em Cristo, e mostra também um grande defeito também, porque as pessoas falam, então, se eu chegar na congregação que eu reúno e falar que todos podem beber cerveja, amanhã vai ter um tanto de gente bêbado, amanhã um tanto de gente não vai vir aqui porque vai estar... Pô, então o problema não é na verdade, o problema está nas pessoas. Então é uma coisa que tem que ser analisada, porque a liberdade é para ser usufruída, né? Quando o Senhor falou que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, é essa vida de eu saber, eu posso isso aqui eu não posso. Porque, Thales, tem pessoas que podem beber e tem pessoas que não podem. Não é porque está escrito em algum lugar, não é porque foi falado em algum momento, é porque as pessoas não podem, algumas não podem. Como também pessoas não podem comer doce, porque você pode saber comer doce moderadamente, de maneira moderada, mas eu não, às vezes eu não tenho controle, aí eu posso ficar diabético e ter problemas. Às vezes até quem também já é diabético ou tem alguma situação de doença que tem que ser privado de usufruir de certos alimentos. Bom, Emerson, nós entendemos muito bem isso que você colocou, que as coisas do espírito e as coisas da carne, essas obras, são coisas muito intrínsecas, né? Como você fez o exemplo aí de vaidade, ira, como obras da carne. O que muitas pessoas hoje têm dúvida, Emerson, é a respeito de onde ela pode ir, onde ela não pode ir, tratando essa liberdade ou essa libertinagem em Cristo restrita a um movimento corporal. Por exemplo, tem muitas pessoas que acreditam que a partir do momento que elas creem no nome de Jesus, creem no Evangelho, elas já não podem frequentar lugares que ela frequentava antes. Muitos fazem rompimentos, né, com amizades porque não podem mais jogar a bola com quem eles dizem que é do mundo, não podem tomar uma cerveja, não pode ir numa festa porque supostamente a pessoa é do mundo. Então eu queria que você colocasse, Emerson, qual que é a visão do Evangelho dessa separação. Mundo é um lugar onde a gente vai ou a gente não vai, ou o mundo é um espírito, algo intrínseco? É algo subjetivo, né? Uma coisa que tem que ser observada, que existe um mundo geográfico, que é aquele que está lá em 3,16, João 3,16, que Deus amou o mundo, né? E por isso deu o único filho dele para morrer por nós. Existe esse mundo geográfico, que é o amor que o Senhor tem pela terra e também pelas pessoas. E existe um mundo que Paulo fala muito, que é o mundo, que é os conceitos. Então, gera na mesma questão da carne. Até quando as pessoas falam, aquela pessoa é do mundo, né? Mas como é isso? Ela é do mundo, ela vive aqui, não tem como você viver em outro lugar, em outro planeta. E quando a pessoa é denominada como uma pessoa do mundo, porque às vezes ela toma alguma coisa, uma cerveja, ela toma um vinho, ela vai num lugar onde tem festas, mas o mundo que é relatado na Escritura não é esse. O mundo, o conceito de mundo é aquele quando a pessoa ela deixa de viver no espírito. Que a pessoa pode frequentar o lugar, pode se reunir toda semana, cantar, mas ser uma pessoa invejosa, pode ser uma pessoa impaciente, uma pessoa que não tem amor pelo próximo. Então, o mundo é isso. Então, com isso, você quer dizer então, que desde que a pessoa ela absorva o espírito, as qualidades do espírito de quem entendeu o Evangelho, ela pode frequentar em qualquer lugar no planeta? Qualquer lugar. Você vê, Jesus vivia nas festas. Sim. Né? O primeiro milagre que Jesus fez foi no casamento. E o interessante é que o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. É uma das coisas que o pessoal fala que transformou em suco de uva. É mentira. É aquilo que Jesus falou, né? Que eles coam, né, um mosquito e engolem um camelo. Engolem um camelo.
O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, Sim. porque naquela época as festas duravam muito tempo e, além de durar muito tempo, o vinho é o que trazia alegria. As bodas, né, eram vários dias de festa Então, e festividade. quando acabava o vinho, acabava a alegria. Então, quando Jesus transforma ali a água em vinho, ele está devolvendo a alegria para a festa. Sim. Então, Jesus era uma pessoa que estava no meio das pessoas, estava no meio das festas, né? Ele era uma pessoa que ia, não tinha essa distinção, né? Então, esse conceito aí de que mundo são lugares que nós frequentamos é errado, entendeu? Entendi. E isso, Emerson, como você disse, o próprio Jesus frequentava festas, o próprio Jesus foi encontrado bebendo com publicanos, só que o próprio Jesus também, ele sofria de uma coisa que muitos sofrem hoje. Por exemplo, quando ele estava num lugar bebendo com publicanos, pecadores, aqueles que se diziam religiosos, né, que guardavam a lei, todas essas questões, chamavam ele de beberrão, discriminavam ele por ele estar ali no meio daquele povo, e nós vemos muito isso hoje. Às vezes a pessoa, por causa da sua religião, ela é obrigada a ter rompimentos com amigos, com pessoas que gostam, por causa de preceitos religiosos. Do mesmo modo que houve com Jesus lá atrás, nós vimos acontecendo com as pessoas aqui hoje. Qual que é a sua opinião sobre isso? É um conceito muito errado, porque o evangelho é para eu viver nesses momentos. Sim. O evangelho é para eu viver nas festas, no futebol, no fim de semana, é para eu viver no meu trabalho, é para eu viver em todos os momentos. Não existe lugar mau e o lugar bom. Existe um lugar para que é onde eu passe, onde eu possa ser sal e ser luz, né? E nesses momentos é aí onde que eu tenho que realmente viver, né? Então, essa seletividade de lugares já demonstra um certo preconceito que a instituição religiosa faz. Pô, aquele lugar não é um lugar de Deus. Pô, eu já estou julgando que aquele lugar ali tem pessoas perdidas, né? Aquele lugar ali, né, aquele templo ali é um lugar de Deus. Então eu já estou falando que há uma separação. Sim. Que Deus não amou tão assim o mundo. Amou certas pessoas. Isso. Né? Então, é a primeira coisa que já deve as pessoas ter que questionar. Eu sempre falo para as pessoas que vêm com essas dúvidas, questione, pense. Pare de fazer com que as pessoas pensem por você. As pessoas pensem que Deus amou o mundo, que deu seu Filho, que hoje nós vivemos no Espírito, que a liberdade em Cristo é uma dádiva que me deu para eu viver em todos os lugares essa mensagem, para eu ser a mensagem vivente, para onde eu passar. E é uma coisa que às vezes a gente só vive, as pessoas às vezes só vivem naquele lugar onde se está cantando, onde se está falando de Jesus, o nome dele está sendo falado. Mas o engraçado é que a gente tem que viver mais nos lugares onde que não se fala nada, mas que se vive. Sim. Né? E uma coisa também, Taz, que Jesus falou que os discípulos dele seriam reconhecidos pelo amor que eles teriam uns pelos outros. Não é pelo lugar que frequenta, não é pela roupa que veste, não é pela bebida que toma, não é pela comida que come, mas esse amor, essa ligação de amor, de companheirismo, entende? Que às vezes é colocada em segundo plano, sendo que deveria ser o principal. Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falavam, mas Emerson, então viver o evangelho é só amar? Eu falei, nossa, é o principal, é o mais difícil. Porque o Senhor pede para eu amar tanto o meu amigo e pede também para eu amar o meu inimigo. Sim. Né? Então, quer caminho mais estreito do que esse? Virar a outra face? Você não ir em determinado lugar, não comer uma coisa, ou não tomar determinada bebida, é o caminho fácil. Qualquer um pode fazer. Mas amar o seu inimigo, quem é capaz? Sim. Né? É isso que é a mente de Cristo, esse gap, né, de virar carne para espírito, que é o esforço
que talvez seja o mais difícil, porque é um esforço que você deve confiar em Deus, pedir Ele para transformar a sua mente. É um esforço no não esforço. Porque você se esforçar também, você pode cair na questão da santidade, que você pode virar um fariseu, né? Ao tentar a perfeição, mas essa perfeição geralmente é tentada pelas coisas do lado de fora, que é isso que acontece. Muitas pessoas, já garanto quem está assistindo aí, já viu falar, muitas pessoas falarem, eu nunca coloquei uma gota de álcool na boca, e se vangloria daquilo, né? Uhum. Eu nunca tomei uma gota de vinho na minha vida, e a pessoa se sente, né? Eu nunca fiz isso, e a pessoa se enche. É o ego, né? O Senhor fala que essas pessoas teriam que ser retiradas do mundo. Porque todo momento eu me deparo com essas coisas, todo momento, né? Mas o Senhor fala que pede para não retirar a gente do mundo, mas que nos livre do mal. Então eu estou em contato com isso a todo momento. Eu escolho beber ou não beber, eu escolho comer ou não comer, mas por consciência. Se eu sou uma pessoa que não posso com álcool, o certo é que eu opte a não tomar. Agora, se eu posso, se eu sei tomar com moderação, se eu sei a hora de parar, eu posso tomar. Às vezes o que acontece também é que as pessoas ficam doido para viver, mas não vivem por causa da instituição. Deixa de viver a liberdade de maneira sábia por causa da instituição. Aí ficam em conflito todo momento. Isso atrapalha casamento, isso atrapalha namoro, isso atrapalha amizade, como você mesmo falou. As pessoas perdem as amizades, porque jogavam futebol durante a semana, não vou jogar mais lá com eles, porque agora eu sou de Deus e eles são do mundo. Olha que separação. Eu desafio qualquer um a falar onde que o Senhor falou isso. Que eu não posso ir na festa. Meu amigo me chama para eu ir numa festa sábado à noite. Eu não vou não, porque lá só tem pessoas do mundo. Aí você acaba sendo uma pessoa triste, os amigos vão embora e você acha que a culpa ainda é deles. E você vai perdendo pessoas e começa a viver só com aquele grupinho, né? Vivendo só com aquele grupinho fechado, com a mente fechada, exclusivistas, seletivos, que só eles que estão certos, o resto está todo mundo perdido. E que acham também que Deus precisa deles. Se nós não pregarmos, ninguém será salvo. Também outra mentira. Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo vossos santuários, vi quantos deuses têm. Achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Eu lhes digo, esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Sendo o Senhor do céu e Senhor da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Da chuva, ele fala através do sol. Tudo é ele, tudo converge nele. Se um dia Deus precisasse da gente, miseráveis que somos, que Deus é esse que precisa do ser humano. É um privilégio nós podemos viver e falar dele. Mas ele não precisa da gente. Sim. Mas então aquele versículo que enquanto todos não souberem e se arrependerem, ele não voltará. Mas eu acredito, Taz, que ele fala a tribo indígena que está lá no final, lá escondido lá no determinado estado, nas florestas. Eu acredito naquelas tribos lá que não gostam que ninguém nem vá lá. Isso, muitas tribos
africanas, né, isoladas do continente lá, que é um lugar que ainda tem muitas tribos, Eu como acredito, certa parte da Oceania também. eu acredito que Deus fala para eles de alguma forma. Sim. Coreia do Norte, país fechado. Será que aquele pessoal lá vai todo se perder, por mais alienado que eles sejam? Será que Deus não está ali falando de alguma forma? Uma das coisas que você falou aí é o seguinte, que ele se manifesta nem sempre por palavras da informação de quem foi Jesus ou das obras que o próprio Cristo fez. Mas o próprio livro do Apocalipse fala que ele se manifesta pelas coisas que já estão criadas. Foi isso que você falou. A chuva, que no próprio livro de Isaías fala que cai sobre bons e maus, né? As coisas que estão criadas, a natureza, o ar, a vida, pois o próprio Paulo falou isso, né? Porque é ele mesmo que nos dá todas as coisas, as mãos, o ar, a vida. Então, essa questão é muito, muito clara e isso liberta muitas pessoas. Porque tem muita gente que fica pensando, então eu tenho que largar tudo. Tem pessoas que largam tudo para ir pregar a mensagem e às vezes esquece também que o vizinho está precisando da mensagem. Às vezes a pessoa sai daqui e vai lá para a África, mas o vizinho não tem bom testemunho da pessoa, porque o evangelho é para viver por onde eu passar. É no meu trabalho, é na minha rua, é na onde eu estudo, é para ser vivido. Muito menos falado, mas vivido. E interessante quando eu percebi que, quando acabou esse negócio na minha vida de lugares, aquele lugar é do mundo, aquilo ali eu não tomo, aquilo ali... A minha vida social para viver o evangelho melhorou muito mais. Porque hoje eu enxergo Deus em todas as pessoas, que é outra coisa que quem vive estreitamente assim não consegue enxergar. Sim. Só enxerga Deus naqueles que estão No confinados confraria ali, no mesmo naquela clube social. confraria confinada. Não vê salvação fora das paredes Não vê eclesiásticas. salvação fora das paredes. Às vezes tem uma mãe ali dócil, cuidadora, ama os filhos, ama a família, mas não vai lá no seu gueto. Mas aí, infelizmente, minha mãe ainda não... É tolo. Não sabe ainda nada. Porque eu prefiro muito mais que a pessoa ame aqueles que estão ali, e às vezes de ir para determinado lugar e parar de amar aqueles que estavam perto. Parar de fazer o que fazia para aqueles. Entendeu? Tem lugares que é melhor que a pessoa não conheça. Porque vai perder a essência. Vai perder a essência. E o vídeo de hoje acho que é muito importante porque o chamado é para nós vivermos no Espírito. Vivendo a consciência de Cristo. Se eu quero tomar uma cerveja, Tasso, que eu tome uma cerveja de maneira moderada. A consciência de Cristo. Você não acha que Jesus não tomava o vinho dele? Se ele transformou a água em vinho, ele tomava, se alegrava, comia. Ele foi julgado pelos fariseus como comelão e bebedor de vinho, mas ele não era. Ele comia normalmente, ele tomava o seu vinho normalmente, mas a lente dos fariseus já era a lente exagerada. Julgavam ele, né? Como eu falei no início do vídeo, o problema não está na verdade, mas sim quem está recebendo ela. Né? Então tem muita gente aqui que vai ver o vídeo de hoje, tá? E vai dizer amém, estou livre. Eu entendi que o evangelho é liberdade, é consciência. Eu não faço porque eu não posso, ou eu faço porque eu posso, tenho condições, sei usufruir. Mas vai ter pessoas também que vai falar hereges, está falando de libertinagem, está falando que eu posso beber e encher a cara, mas vocês já estão pensando assim. Tem que mudar a consciência, pensar diferente. A liberdade em Cristo é para eu viver a vida que Ele me deu em equilíbrio e amor. A libertinagem, como Paulo falou, não dê ocasião à carne.
A liberdade que Cristo nos deu, não use ela de forma como desculpa para viver sem equilíbrio. Que é isso que acontece. Ah, então Cristo me libertou, então eu posso fazer o que eu quero. Eu posso encher a cara, posso maltratar a minha família, posso fazer o que for. Me libertou, mas enganando eles que essa liberdade, que é a libertinagem, escraviza. A pessoa cai no cinismo. E outra coisa que acontece também, quando a pessoa escuta essa mensagem que nós estamos falando aqui, acredita no que a gente falou, mas não consegue desgarrar disso. Às vezes por causa de alguma coisa da instituição, de medo. E chega um momento que a pessoa fica cínica. E uma coisa disso aí, igual você está falando, a pessoa fica cínica quando ela começa a romper essa barreira que existe da liberdade com a libertinagem. É uma passagem que muitos comentam sobre isso hoje, Emerson, que era realmente essa pressão que existia sobre as pessoas. O próprio Paulo, em Colossenses, ele fala, né, que isso de ordenar, não pegue, não toque, não beba, não coma isso, que isso não tem efeito nenhum para a sensualidade ou as questões da carne. Como é que é isso, Emerson? Não tem efeito. Não tem efeito. Quando, nesse caso aí que está em Colossenses, Paulo está falando ali que essas proibições, ela não tem efeito no crescimento da pessoa em Cristo. Não toques naquilo, não bebas aquilo, não tem efeito. Porque a pessoa, ela às vezes não faz do lado de fora, mas do lado de dentro está tudo corrompido. É porque quando há essa proibição, até é natural do ser humano, quando há uma pressão para que não se faça, não se pegue, não se coma aquilo, gera uma pulsão para se fazer, gera o efeito contrário, né? Exacerba o que está dentro, piora. Então eu começo a falar, não pode, não pode, não pode. Eu posso até cumprir essas regras do lado de fora, mas do lado de dentro, que é o que importa, que é o principal, fica tudo corrompido. Porque a pessoa ela faz no lado de fora, mas dentro piora. Isso explode. E chega em determinado momento que isso é insuportável. A pessoa perde a alegria. Porque ela vai na festa da família, está todo mundo ali se socializando, ela não consegue entrar, se socializar. Está numa festa de amigos, ele está presente, mas está julgando todo mundo. Está vendo? Aquele ali está fazendo isso, aquele ali está fazendo aquilo, aquele ali está bebendo aquilo. E eu não bebo, eu sou santo. Então, começa a gerar coisas egoístas aqui dentro. Né? E engraçado que isso começa a corromper o nome de Cristo na sociedade. O evangelho acaba sendo uma coisa ruim. Que quando se fala o nome Jesus, todo mundo já não quer nem ouvir mais. As pessoas ficaram traumatizadas por causa dessas regras. E as pessoas às vezes saem da instituição e não querem saber mais de Deus. Porque eles pensam, aquilo ali, Deus é muito pesado para mim. As regras são muito pesadas. E como eu não consigo, eu prefiro viver. Aí a pessoa cai na libertinagem também. Então a liberdade em Cristo, que fique bem claro aí para todos, é o poder viver o amor que Deus me deu de forma equilibrada com tudo. Sem deixar, é viver em Cristo e não deixar de viver por causa de Cristo. Isso, viver, muito bem, viver em Cristo. As pessoas vão começar a se surpreender, mas eu achava que você não tomava isso, eu achava que você não tomava aquilo. Você vai ter que, às vezes, falar, explicar com amor, porque nós não temos culpa, ou temos, das pessoas entenderem o que elas estão entendendo sobre o Evangelho hoje. Porque quando você explica que você toma alguma coisa ou que você vai em determinado lugar, as pessoas estranham, porque elas estão acostumadas com as pessoas não irem. Então você explique com muito amor, com paciência, que as pessoas vão pensar, opa, que legal, eu não sabia. Para mim, viver o Evangelho, para mim, era não fazer nada. É não ir numa festa, é não tomar uma cerveja, é não tomar um vinho, é não me alegrar. Para mim, era tudo não. Aí você começa a falar que é sim, mas de forma equilibrada, as pessoas começam a se interessar.
Poxa, que legal. Bom, Emerson, uma outra questão que nós temos aqui também dentro da Escritura é a respeito do texto de Romanos 8, né? Que lá fala dessa guerra, né? Desse sentimento que acontece com as pessoas por causa da carne e do espírito, essa guerra constante. Porque nós vimos também no texto de Romanos que mesmo nós queremos fazer o bem, né? Essa natureza que nós temos nos converge a fazer o que não queremos. Aí fica essa briga constante interior da pessoa, do espírito contra a carne. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse texto lá em Romanos? É uma coisa que isso está dentro de nós, né? É um outro ponto que tem que ser observado, que essa guerra é algo dentro e não fora. Eu posso viver na carne e posso viver no espírito. É uma luta que está ali dentro de mim. Só tem como eu viver no espírito vivendo segundo Jesus. E viver na carne é segundo a minha natureza. O que tem que ser eliminado é a minha natureza, que é corrompida, do homem caído. O objetivo nosso é viver a natureza de Cristo, que é esse viver no espírito, com todas as limitações que nós temos. Mas só de eu ter essa consciência que eu tenho que alcançar a natureza dele, já é um ótimo começo para eu viver no Espírito, né? E olha só como é que é as coisas engraçadas. Quando eu começo a ser seletivo, quando eu começo a achar que carne são coisas de fora, olha como é que o jogo é. Eu estou vivendo na carne pensando que as coisas da carne são coisas de fora. Tá vendo como é que o jogo muda? Eu viver no Espírito é eu saber que as coisas da carne habitam dentro de mim. Já é um começo de eu viver no Espírito. De eu saber que o erro, as coisas da carne são coisas que eu produzo. Não é nada que se produz e eu adquiro. Não, é eu produzo. É o egoísmo que eu produzo. É a ira e a falta de impaciência que eu produzo. É a intolerância que eu produzo. Tudo aquilo que eu produzo. Um texto bem claro fala que o que contamina não é o que entra, e sim o que sai. Então tudo o que é carne, é algo que eu posso produzir como algo mal para mim, para as pessoas e para onde eu vivo. Então, essa luta é para eu viver em Cristo, essa liberdade, é para eu viver a liberdade dele em amor, alcançando essa natureza dele. E isso só tem como eu me socializando com as pessoas, eu vivendo o evangelho na minha vida. Você entende, Tati, que eu vivo o evangelho e a mente de Cristo, quanto mais eu sou ativo na vida, quanto mais eu me escondo, quanto mais eu sou seletivo, quanto mais eu vivo só com aquele grupo de pessoas, quanto mais eu acho que aquele grupo é o mais certo e está todo mundo errado, é o momento mais que eu estou vivendo o ápice da carne. E o viver no Espírito é cada vez mais eu me socializar, é transmitir esse amor para as pessoas. Me socializando, entendendo elas, tendo paciência com elas, ouvindo elas, comendo com elas, bebendo com elas. Você entende que o viver no Espírito é quanto mais eu sou ativo, eu vivo mais o Espírito com as pessoas. E quanto mais eu sou seletivo, quanto mais eu sou egoísta, seletivo, exclusivista, é o momento que eu estou vivendo mais a carne. Quando eu passo em frente a uma festa, falar com o pessoal do mundo, é o momento que eu estou na carne.
Quando eu passo em frente de um bar e tem pessoas lá tomando uma cerveja e conversando, e eu penso, olha lá, aos perdidos lá, é esse momento que eu estou na carne. E as pessoas pensam que é o contrário. É nesse momento que eu estou no Espírito e eles estão na carne. Então é o que tem que diferenciar, né? Como eu já falei, o amor, a diferença que vão encontrar nos discípulos é aquele amor que ele tem pelas pessoas. Aí as pessoas falam, então, estão todos salvos? Para mim estão, Thales. Porque a morte de Jesus foi algo muito sério. Mas nós sabemos também que a salvação é algo que é de graça, é algo que é um favor imerecido, que está ganha, mas também que eu não devo brincar de perdê-la, que é a questão do equilíbrio. Se eu vivo em Cristo, se eu vivo a liberdade em Cristo, o equilíbrio em Cristo, a salvação me alcançou. Mas da mesma maneira eu não devo brincar de perdê-la, que é isso que as pessoas não conseguem diferenciar. A liberdade em Cristo se torna libertinagem. Então, tudo que falam que não pode, as pessoas carregam aquilo para a vida. Às vezes ficam pessoas extremamente julgadoras por ver pessoas que fazem, que bebem, que saem, começam a julgar aquelas pessoas. E já começa a colocar as pessoas no inferno. Ah, eu fui hoje na igreja, então eu estou salvo, mas quem decidiu ir numa festa está perdido. Ignorante, não sabe que quem está usando a carne naquele momento é ela mesma. E não sabe que igrejas são pessoas, né? E não sabe que igrejas são pessoas. Que é algo que deveria ser básico, né? Que deveria ser algo que todo mundo deveria saber. Que a diferença, a igreja são as pessoas, e colocam o templo de tijolo e massa como igreja. Sim. Né? Ô Emerson, até antes de encerrarmos, porque isso tudo que foi explanado até agora foi de muito proveito. Eu vejo que atingiu muito as pessoas que já estão, ou que acham, ou que um dia conheceram o que é o Evangelho. Né? Isso é para as pessoas que estão mais enquadradas nesse meio, né, entre aspas, religioso. Pessoas que já conhecem ou acham que conhecem a mensagem. Queria, antes de encerrar, que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão buscando conhecer o Evangelho agora, né? Uma mensagem para essas pessoas, o que elas perdem e o que elas ganham com o Evangelho. Porque aquilo que você disse, que uma barreira que separa muitas pessoas de chegarem ao conhecimento de Cristo, é que acham que a religião, as pessoas que creem em Jesus Cristo, são reclusivas, não fazem nada, não bebem, não dançam, não riem, não saem, não se alegram. Então tem essa visão por causa da religião. Então, dentro do escopo do que é o verdadeiro, do que é o Evangelho, aquilo que nos foi ensinado, qual a mensagem que você tem para essas pessoas? Primeiramente, eu vejo que as pessoas elas têm que questionar, primeiramente. E também conversar com Deus na oração. Conversar com Deus e falar realmente de forma sincera, que tem ouvido, que assistiu esse vídeo e viu que a liberdade em Cristo é algo mais, é algo tão gratificante, é algo que pode melhorar a vida de todo mundo. Então, a pessoa deve cada vez mais questionar e conversar com Deus, né? Para que a vida comece a ser uma vida mais alegre. Saber que existe vida mesmo em Cristo. E que a pessoa pode sim ser feliz, pode sim sair, pode sim tomar qualquer líquido com moderação. Nós não defendemos, Thales, também, que a pessoa deve usar tudo que está aí. Que tem coisas que fazem muito mal para o psicológico da pessoa, mal para a saúde. Isso a gente é contra. Mas o que é bom, o que é agradável, o que pode ser usado com moderação, se a pessoa consciente sabe que pode, nós somos a favor disso. É aquilo que é dito, né? Que tudo me é lícito, né? Mas nem tudo Nem tudo convém. me convém.
É essa consciência que nós estamos aqui falando para as pessoas terem, se libertarem. Hoje aqui, Thales, nós falamos realmente que a verdade liberta. Tudo que foi falado da nossa boca aqui não saiu mentira. Sim. Saiu verdade. Saiu libertação. Agora, a verdade foi. Agora, cabe quem escutou decidir de livre e espontânea vontade o que quer para a vida. É isso que eu tenho para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Amém. Aqui, você que assistiu esse vídeo, né? Se o vídeo foi proveitoso para você, não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, porque aquilo que se foi bom para você, pode ser bom para outra pessoa, né? Você tem um familiar ou um amigo que tem essa dúvida, né? Ou carrega alguns pesos por onde passou ao longo da vida, seria um presente que vocês dariam para eles, tá bom? Então peço que vocês, se foi proveitoso, vocês dêem um like, vocês se inscrevam no canal e divulguem para os seus amigos. Lembrando sempre que você pode colocar aqui nos campos de comentários, colocando perguntas, sugestões para as gravações dos próximos vídeos. Se você ficou com alguma dúvida do que foi dito nesse vídeo, então acrescente, né, o seu comentário, a sua sugestão. No mais, agradeço vocês por terem acompanhado esse vídeo e que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Obrigado, irmão Emerson. Obrigadão, viu? Até mais. Deus abençoe. Amém. És o meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo por ti, Jesus, e tu me das a tua vitória. Sei que estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo, como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz.